Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso de Introdução à Economia. Agora a gente vai falar de elasticidade e preço da demanda, que é um dos temas mais interessantes em economia, né? Qual que é a ideia da elasticidade de preço da demanda, né? Então, o que que é elasticidade, né? Na verdade, elasticidade a gente quer saber, a gente tem o preço do produto I e a gente tem a quantidade demandada do produto I, né? A gente sabe que essa relação ela é inversa, né? Pela lei geral da demanda, a gente sabe que quando o preço cai, a quantidade demandada aumenta, e a gente sabe também que quando é isso, né? Quando o preço cai, a quantidade demandada aumenta. A questão é o quanto vai ser essa queda, né? Ou seja, pode ser, né? Vamos supor que a gente tenha um P0 aqui, né? Esse P0 vai dar para a gente, né? Uma quantidade demandada Q0. Tudo bem? Então a gente tem esse primeiro ponto aqui. Então vamos supor que o preço varia só um pouquinho, né? P1 aqui. O P1 variou só um pouquinho, mas aí a quantidade demandada aumentou pra caramba. A gente veio para esse outro ponto aqui. Então olha só, essa curva de quantidade demandada do nosso produto I, ela é quase horizontal, né? A gente, nesse caso aqui, a gente reduziu só um pouquinho o preço, né? A gente reduziu só um pouquinho, né? Sei lá, 2%, né? E a quantidade demandada, vejam vocês, aumentou bastante, né? Aumentou, sei lá, uns 10% aqui, né? Então, bom, a gente já sabia que isso ia acontecer, né? Quer dizer, a gente sabia que quando o preço cai, a quantidade demandada aumenta, mas a gente não sabe o quanto. Vamos supor outro exemplo aqui. Vamos supor um P2 que a quantidade demandada vem aqui, nesse ponto aqui, Q2, né? Então, o preço caiu bastante, mas olha só, a quantidade demandada caiu pouco, aumentou, mas aumentou pouco. Então, nesse caso aqui, vamos supor que o preço caiu, sei lá, 5% nesse segundo caso, e a quantidade demandada aumentou só 2%. A gente pode ter essas duas, a gente pode ter uma terceira situação, na verdade, né, que é o preço, por exemplo, cair 7% e a quantidade demandada aumentar 7%, né, que seja na mesma magnitude. Então é isso, né? A elasticidade vai mostrar para a gente qual a magnitude do impacto, se eu mexer no preço, o quanto vai variar a demanda, né? Pode ser que eu mexa no preço só um pouquinho, ó, eu reduzi só 2% e o preço e a quantidade demandada aumentou para caramba, aumentou 10%. Nossa, sensacional. Pode ser que a gente reduza o preço em 5%, a quantidade demandada aumenta, mas aumenta só 2%, né? Então é isso que a elasticidade vai mostrar para a gente. Só que como que a gente vai querer saber disso, né? A gente quer saber a elasticidade, ela vai mostrar para a gente essa variação percentual, né? Então, elasticidade é a variação percentual, né? Elasticidade de preço da demanda é a variação percentual na quantidade procurada do bem X em relação a uma variação percentual no seu próprio preço, ceteris paribus, né? Então, tudo mais constante, eu vario o preço do meu X, do meu bem, e o quanto vai variar a quantidade demandada. Então, o que eu quero saber? A elasticidade de preço da demanda, né? Então, a elasticidade de preço da demanda, EPD, ela é a variação percentual da quantidade demandada em relação à variação percentual do preço do meu bem. Isso em módulo. Por que em módulo? Porque aqui no caso da nossa da elasticidade de preço da demanda, né? Só um segundinho, vou pegar a borracha aqui. No caso da elasticidade de preço da demanda, o que acontece é que ela é sempre uma variação negativa, né? Então, sempre que eu variar o preço para cima ou para baixo,
a quantidade vai variar na relação oposta, né? Essa é a lei geral da demanda. Então, ela sempre vai ser negativa. Como nós estamos preocupados com a magnitude dessa variação, né? A gente quer saber a magnitude, né? Ou seja, variou 2%. Quanto vai variar essa quantidade demandada? Se é 2%, se é 10%, se é 7%. Como a gente quer saber da magnitude, essa elasticidade preço da demanda é em módulo. A gente não está, aqui nesse caso, a gente não está preocupado com o sinal, a gente está preocupado com a magnitude, o tamanho dessa variação, né? Então, por exemplo, né, vamos supor que a gente tem aqui esse exemplo aqui, né? Vamos supor que aqui seja o preço dos ingressos para você ir assistir um jogo. Eu ia falar de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, torço para São Paulo, mas a gente pode pensar aqui, como a gente está em Belém, a gente pode pensar o preço do ingresso do Paysandu, né? Ou pode ser do Remo, né? Em relação à quantidade, né? Então vamos supor, quando o ingresso é R$20, né? Então a gente está pensando na seguinte situação aqui, graficamente, né? Aqui a gente tem o preço, aqui a gente tem a quantidade demandada. Quando o preço é R$20, preço P0 é R$20, a quantidade demandada é de 30 mil ingressos. Quando o preço cai para R$16, a quantidade demandada aumenta para 39 mil ingressos. Como a gente quer saber exatamente essa elasticidade, a gente quer saber um número, né? Aqui a gente não dá para saber ainda exatamente o que está acontecendo, a gente vai calcular, né? E olha só quando a gente faz o cálculo, né? Então, lá na fórmula, né, da elasticidade, é a variação percentual da quantidade e a variação percentual do preço, né? Como que a gente calcula a variação percentual? Variação percentual, por exemplo, do preço aqui, né? Vamos começar calculando aqui a variação percentual do preço. É o preço final menos o preço inicial dividido pelo preço inicial. Esse é o cálculo da variação, né? Qual que é o preço final? O preço final aqui é 16, que é o P1. Então, a gente saiu de 20 para 16. A gente saiu de um P0, que era 20, e o preço caiu para um preço final, P1, de 16. Então, vejam vocês. O P1 é 16, o P0 é 20 e o P0 é 20. A gente basta fazer essa conta. Então, 16 menos 20 dividido por 20 dá menos 0,2 ou menos 20%. Agora, vamos calcular a variação percentual da quantidade demandada, né? Então, qual que é a variação percentual da quantidade demandada? É a quantidade final menos a quantidade inicial dividido pela quantidade inicial. Então, o que a gente sabe? Que a quantidade inicial é 30, está aqui no nosso problema, e a quantidade final é 39. Então, quando a gente coloca 39 menos 30 dividido por 30, então 39 menos 30 dá 9. Mantenho o 30 aqui embaixo, 9 dividido por 30 dá 0,3 ou 30%. Bom, mas o cálculo da elasticidade é a divisão dessa variação percentual. Então, eu vou pegar aqui a divisão da variação percentual da quantidade dividido pela variação percentual do preço, né? Então, vai ser a variação percentual da quantidade, que deu 30%, dividido pela variação percentual do preço, que deu menos 20%. Né? Você faz essa conta aqui, dá 1,5. Como é em módulo, o valor, né, que dá 1,5 negativo, como a elasticidade de preço da demanda é em módulo, a gente tem o valor de 1,5. Aí você pensa, e daí?
E daí o seguinte, que se essa elasticidade de preço da demanda, se você faz o cálculo em módulo e o valor dá maior que 1, a gente vai falar que essa elasticidade de preço da demanda é elástica. Elástica. Vocês me desculpem escrever com o mouse aqui, não fica muito bonito não. A gente pode fazer essa conta e essa elasticidade de preço da demanda, ela pode ser menor que 1. Se ela for menor que 1, a gente vai falar que ela é inelástica. Elástica. E se essa elasticidade, preço da demanda for igual a 1, a gente vai falar que ela é unitária. Ou seja, ela varia na mesma proporção. Nesse nosso caso aqui, a gente fez as contas e deu maior que 1. Ou seja, essa elasticidade de preço da demanda é elástica. A variação da quantidade demandada supera a variação dos preços, né? Vamos olhar lá para o primeiro exemplo que eu falei para vocês. Quando o preço, né? Acho que eu vou refazer esses negócios que fica melhor. Então, graficamente, né? Como que é isso? Se essa elasticidade de preço ela é mais horizontal, ou seja, vamos supor que a gente tem o preço P0 aqui e a quantidade Q0. A gente varia só um pouquinho o preço para um preço P1, olha só o que acontece. A quantidade demandada varia mais do que a variação do preço. Opa, Q1 aqui, né? Então, graficamente é isso, né? A variação da quantidade demandada supera a variação do preço, né? Se isso acontece, ela é elástica. Então, vamos supor que nós estamos aqui administrando acho que é o Mangueirão, o estádio do Paysandu, eu já nem sei mais. Mas aí tem lá o estádio do Paysandu, né? A gente está administrando. E aí a gente reduz só um pouquinho o preço de 20 para 16, mas a quantidade demandada aumentou muito mais do que a variação do preço. Então, o que está acontecendo com o nosso lucro, né? Vamos supor, o nosso lucro, ele é a receita menos os custos. Só que a receita é o preço vezes a quantidade. Vamos supor aqui os custos constantes. Nesse caso aqui nosso, né, o preço aumentou pra caramba. O preço aumentou pra caramba não, né? Caiu. Deixa eu pegar a borracha aqui. Nesse nosso caso aqui, o preço ele caiu só um pouquinho, né? A gente reduziu o preço de 20 para 16, então o preço aqui caiu só um pouquinho aqui, ó, essa flechinha só um pouquinho, R$4. E a quantidade demandada aumentou pra caramba, aumentou 9.000 pessoas a mais no estádio. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, o nosso lucro, né, ele aumentou bastante, né? Ou seja, a gente reduziu só um pouquinho o preço, né? E a quantidade demandada mais do que superou, né? Essa variação do preço, né? Por outro lado, se a gente, nesse caso aqui, não vale a pena aumentar os preços, que se você aumentar os preços só um pouquinho, a quantidade demandada cai muito, e aí o lucro cai muito. Tudo bem? Né?
Então, como eu falei lá, né, no outro slide, se essa elasticidade de preço da demanda é igual a 1, é maior que 1, ela é elástica, né? Se ela é menor que 1, ela é inelástica, e se ela é igual a 1, ela é unitária. Ou seja, o que que é a inelástica, né? A gente pode ter o caso seguinte, né? A gente tem o P0 aqui, e aí a gente tem a quantidade demandada 0. A gente reduz pra caramba os preços e a quantidade demandada aumenta só um pouquinho. Então a curva de demanda aqui, ela é quase vertical. Nesse caso aqui, reduzir os preços é contraproducente, né? Então, de novo, lucro é igual receita menos custos. Então, a receita é o preço do produto vezes a quantidade que você vende, né? Menos os custos. Supondo o custo constante aqui, nesse caso aqui, você reduziu pra caramba o preço e a quantidade demandada aumentou só um pouquinho. Nesse caso aqui, o seu lucro cai. Então, se você tem a elasticidade de preço da demanda inelástica, é melhor você manter o preço relativamente alto. Se ela for elástica, como nesse caso aqui, é melhor você manter o preço relativamente baixo. E se ela for unitária, né, aí é um caso meio sem graça, a variação é na mesma magnitude, né? Então, fatores que contribuem, né? Por que isso acontece, né? Quais são os fatores que contribuem para essa elasticidade de preço da demanda, né? Se tem muito bem substituto, né? Então, vamos supor, você produz refrigerante e aí você aumenta demais o preço, né? Se é um bem que você consegue substituir facilmente, então você pode passar, os consumidores passarão a consumir o outro bem e a sua demanda vai cair muito, né? Então, se tem muito bens substitutos, é possível que essa elasticidade de preço da demanda seja elástica. Se tem muitos bens, se o bem é essencial, ou seja, né, isso o arroz, por exemplo, né, ou sei lá, algum bem que seja essencial, por mais que aumente o preço, a demanda não cai tanto, né? E depende também da importância desse bem no orçamento do consumidor, né? A caixa de fósforo, né, é tão pequeno dentro do orçamento do consumidor que talvez essa variação de preço não importe tanto. Muito obrigado por assistir mais uma aula. Nos vemos na próxima. Deixa aí seu like e se inscreva no canal. Obrigado.